Tom e Jerry, aquele clássico desenho que seu avô assistiu, seus pais assistiram, você também assistiu e provavelmente seus filhos irão assistir também. Até porque Tom e Jerry vem sempre ganhando uma nova temporada ou produção diferente, como o mais recente filme da franquia. Independente de qual era você mais assistiu, seja a clássica ou a mais recente, sabemos que ao longo das décadas o desenho foi ganhando mais e mais temporadas e não só isso, seus traços e estilo de animação também ganhavam formas diferentes. Mas uma delas meio que saiu daquele senso comum que tínhamos do Tom e Jerry, sabe? E sim, ainda era o gato correndo atrás do rato e levando alguma desvantagem no final, como a maioria dos episódios. Mas algo nessa temporada deixava o desenho com um ar bizarro, diferente. Era como se fosse Tom e Jerry, mas ao mesmo tempo não fosse Tom e Jerry. E nesse vídeo nós vamos entender mais sobre a história por trás da temporada mais bizarra de Tom e Jerry. E para vocês entenderem melhor o contexto, eu preciso lembrar que o desenho Tom e Jerry já contou com 8 diretores diferentes. Talvez o correto seja 7, pois William Hanna e Joseph Barbera, que são os criadores da série animada, trabalhavam em conjunto. Isso levando em conta a série clássica que vai até 1967. Claro que depois tivemos mais temporadas, como por exemplo a temporada da Filmation, que pode ser papo aí para outro vídeo também, caso vocês queiram. Mas aqui ficaremos na era Dark, não é? Então vamos entender melhor a temporada aí do Gene Date e o motivo dela ser tão diferente das demais. Já vamos começar aqui pelo primeiro episódio dessa temporada, que tinha um ar assim mais sombrio e diferente dos episódios anteriores. E aqui o Tom é abandonado no meio da chuva, em um lugar escuro e desconhecido, até que ele se depara com esse castelo que, bom, na verdade contém um cientista maluco que faz experimentos mais malucos ainda em outros animais, sendo Jerry um de seus assistentes. E tudo aqui é bizarro. Os efeitos sonoros, a falta daquela clássica trilha sonora, os traços, enredo, tudo. Esse episódio me gera um certo desespero e desconforto, é bem diferente aí dos outros episódios que, ok, tinham umas paradas assim erradas para os dias de hoje, em alguns, né? Mas muitas outras cenas faziam a gente perder tudo. Voltando aqui pro episódio, o cientista maluco mistura os genes de um cachorro com um gato e cria um gato com comportamento de cachorro, o que faz o Jerry levar vantagem em cima do Tom, e o episódio é simplesmente isso. Já nesse episódio, uma coisa que eu não via nos outros episódios anteriores é a forma violenta que o dono trata o Tom, que pra mim é bem mais intensa nessa temporada. E em muitos episódios nós vimos que os cenários são bem mais simples que os das temporadas anteriores, e não são tão detalhistas assim. Tudo é desenhado e animado de uma maneira mais simples, e até mesmo o design dos personagens humanos é bem mais simplório. Tem esse episódio também que é o kit do desenho animado Tom e Jerry, que praticamente não tem cenário, e a maioria das cenas conta apenas com um fundo colorido. Tem esse episódio da baleia que a gente vê bem isso, né? Além de que eu achava esse pirata bem doidão. Ele simplesmente sequestra o Tom e coloca ele pra trabalhar de maneira forçada. Get to work.
E ainda amarra o gato na baleia, e provavelmente o Tom perdeu a sua vida assim. E se a gente vê bem, os gritos do Tom nessa cena também são estranhos. Não tem aquele ar cômico das temporadas anteriores, mas tem uma entoação de sofrimento. E o último episódio dessa temporada é o Carmen Get It, que na verdade foi o primeiro episódio que eu assisti dessa temporada na minha vida. E poxa, até o maestro trata o Tom de uma maneira meio brutal. Bom, eu reassisti todos os episódios dessa temporada para fazer esse vídeo e sei lá. Ao mesmo tempo que eu sei que eu estou assistindo Tom e Jerry, é como se eu não estivesse assistindo. Então tá na hora de saber mais sobre o seu diretor e aí sim tudo vai fazer sentido. E vocês vão entender por que essa temporada é tão diferente assim. Eugene Merrill, ou Gene Date, nasceu em Chicago no dia 8 de agosto de 1924 e faleceu em Praga, na República Tcheca, em 16 de abril de 2020. Ele foi um ilustrador, animador e diretor de cinema estadunidense e é pai do quadrinista Kim Date. Ele produziu desenhos animados para os estúdios tais como Columbia Pictures, Terrytoons, MGM e Paramount Pictures. Vocês lembram dessa temporada aqui do Popeye? Que era exibida direto lá na Record? Ele é responsável por algum desses episódios também. Mas voltando para o Tom e Jerry, uma característica diferente da produção dessa temporada é que ela foi produzida inteiramente na República Tcheca. O Gene, ele tinha um estúdio de animação em Praga, então todo o processo foi feito por lá e existe um grande motivo por trás disso: o custo-benefício. Nos anos 60 ainda existia a tal cortina de ferro que dividia os países capitalistas dos socialistas. E se você não faltou nas aulas de história, sabe muito bem que a República Tcheca, que antes era a Tchecoslováquia, fazia parte do lado socialista. O Gene sempre disse ter muito amor por esse país e inclusive escreveu livros a respeito disso. Mas indo mais além, o custo para produzir uma animação nesse país era bem mais em conta do que se fosse produzida nos Estados Unidos. Logo ele viu vantagem nisso. Tudo foi feito de maneira secreta, devido às tensões da época. Ele não poderia chegar e falar abertamente que essa temporada foi produzida em um país socialista. Tanto é que a gente não vê nada relacionado à República Tcheca nos créditos finais. Nada, absolutamente nada. Era tudo feito no sigilo. Além disso, tem um outro ponto que a gente tem que analisar aqui. A partir do final da década de 50, os produtores de animação começaram a produzir desenhos animados para a televisão. E lá nos Estados Unidos, antigamente, o espaço na TV era vendido em blocos de meia hora. Então um desenho animado de 8 minutos não era o suficiente. Além de que redes e patrocinadores não podiam arcar com as despesas de gastar 135 mil dólares por episódio, pois era isso que eles gastavam antes. Por isso que quando a gente assiste as primeiras temporadas de Tom e Jerry, a gente vê o quanto que é detalhado, mesmo sendo aí uma produção antiga. Só que esses desenhos eram produzidos para o cinema e agora as coisas tinham mudado. Então eles teriam que simplificar e deixar tudo mais barato. Assim, eles simplificavam os designs dos personagens e as técnicas de animação, e os desenhos animados poderiam ser produzidos muito mais rápidos, de uma maneira barata, e ainda por cima geravam um baita lucro. Aliás, nessa época aí que começaram a terceirizar a produção de animações em países como México, Coreia do Sul, Índia, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, em 1970, a Hanna-Barbera estava produzindo 30 minutos de programas de TV, como Scooby-Doo, Cadê Você?, por aproximadamente 45 mil dólares, o que hoje valeria em torno de 346 mil dólares. Produzir uma animação para televisão nos dias de hoje, lá nos Estados Unidos, custa
custa algo em torno de 3 a 7 mil dólares por minuto. E aqui falamos de algo assim bem simplesinho, tá? E o Date e a sua equipe de animadores da República Tcheca produziram 3 episódios de Tom e Jerry com um orçamento muito apertado de 10 mil dólares, o que hoje seria algo em torno de 100 mil dólares. Contando que ao todo essa temporada de Tom e Jerry tem mais ou menos 63 minutos de duração, no mínimo do mínimo, para os dias de hoje, seria necessário 189 mil dólares e não 100 mil. E fazendo uma média de preço, o que daria 5 mil dólares por minuto, o orçamento seria de 315 mil dólares para a temporada completa. Lembrando que aqui eu falo dos valores atualizados para os dias de hoje, para vocês entenderem melhor o contexto. E aqui eu não cito que você ainda teria que ter os custos adicionais com trilha sonora e efeitos sonoros, ou seja, gastaram menos do orçamento correto, e isso porque os tchecos receberam bem menos que um animador americano receberia na época. E os próprios tchecos não sabiam como animar ou criar personagens aos moldes americanos, porque eles não estavam acostumados com o estilo de animação americano. Eles nem tinham muito acesso a isso por conta da cortina de ferro, e nós estamos falando aí dos anos 60. Eu sei que depois, dos anos 80, final dos anos 70, a coisa foi mudando um pouco, mas ainda assim nos anos 60, o acesso a coisas do ocidente ainda era bem mesmo limitado. Bom, no final esses episódios receberam uma intensa recepção negativa, tanto na crítica quanto do público, até porque os americanos estavam acostumados com o estilo e de repente se deparam com algo totalmente diferente. E isso se deve principalmente à animação de qualidade extremamente baixa, aos orçamentos extremamente baixos, à escrita fraca, à falta de personagens da era Hanna-Barbera e muitas outras coisas. Além de sua dublagem sem brilho, música e efeitos sonoros que era tudo diferente, sabe? E isso por conta da inexperiência de sua equipe de animação tcheca em fazer desenhos animados aí do Tom e Jerry aos moldes americanos. Além disso, o próprio Date foi encarregado de trabalhar com Tom e Jerry, apesar da sua antipatia pessoal pela série, por considerá-la desnecessariamente violenta. E vocês se lembram dessa temporada de Tom e Jerry do SBT? Eu achava ela um tanto estranha. Eu quero saber de vocês o que vocês pensavam a respeito, se vocês gostavam, se vocês já achavam aí que tinha alguma parada estranha. E olha, vocês me dão uma força muito grande se vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, participarem aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!